Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Nós queremos pedir perdão a vocês. Nós tivemos um problema técnico aqui, umas dificuldades que aconteceram. E infelizmente nós tivemos esse atraso aí de quase 40 minutos. Iniciamos no horário, mas agora tivemos esse atraso. Mas mesmo assim sabemos que o Deus que nós servimos, Ele continua no controle de todas as coisas. Então nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. E após vamos continuar aqui adorando ao Senhor com o ministério de louvor. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor continua e continuará no controle das nossas vidas, Pai. Deus, sabemos, Pai amado, que mesmo em meio à situação, momento difícil ou os problemas técnicos aqui da nossa live, o Senhor continua direcionando todas as coisas, Pai. Deus, conduza, Deus, esse momento, conduza os louvores, a palavra, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. O Ministério de Louvor irá nos conduzir em cânticos espirituais. Pai, Senhor, meus irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para
presença me sustenta. Que a tua presença, Senhor, possa estar sustentando, Senhor, cada um dos meus irmãos nessa hora, Pai. E que o Senhor venha encher mais e mais de Ti, mais e mais a Tua presença, Deus. Independente da situação, independente de estar em casa ou na igreja, que sempre possamos pedir mais de Ti e menos de nós, Senhor. Nos encha, nos faça transbordar de Ti, ó Pai, porque é a Tua graça e a Tua misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Por isso nós te pedimos, ó Pai, quando nós estivermos aqui respirando, nos encha mais de Ti, diminui o nosso eu, diminui o nosso querer, as nossas vontades, Senhor, diminui tudo aquilo, Pai, que nos afasta de Ti, e que o Senhor venha nos encher mais e mais de Ti, Deus. Mais de Ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Pensa mais, pensa mais. Encher mais e mais de Ti, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que quando nós estamos cheios de nós mesmos, Senhor, as coisas, ó Pai, não vão bem. Ó Deus, muitas vezes estamos cheios das nossas vontades, dos nossos eu, Pai. Ó Deus, muitas vezes julgando algo que está certo e muitas vezes não está, a qual nós temos, Senhor, feito. Ó Pai, quantas vezes o Teu Espírito Santo tem nos incomodado, Pai. E muitas vezes nós temos deixado, Senhor, o nosso próprio orgulho transbordar, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, visita cada um nessa noite. Visita, Senhor, aquilo que tem se passado na vida do meu irmão, ó Pai. Pai, o Senhor sabe, Deus, como está a vida do meu irmão nessa hora espiritual.
como ele tem se comportado, Pai, durante essa pandemia. Ó Deus, a tua palavra de quinta-feira foi tão maravilhosa quando nós aprendemos, ó Pai, que nós temos que ser cristão em casa, porque isso começa em casa. Ó Deus, e muitas vezes, ó Pai, nós vamos descobrir que nós nunca fomos cristãos, ó Pai, porque nós sempre dependíamos muitas vezes da igreja para ser cristão. Então, Senhor, se isso está acontecendo na vida dos meus irmãos nessa hora, que o Senhor possa visitar, Senhor. Que o Senhor possa tirar todo o eu, que o teu Espírito Santo, Pai, venha convencer agora, Pai, que possamos largar todo o pecado, tudo aquilo que cometemos, Pai, que não tem sido de Ti. Senhor, os teus olhos estão sobre a terra, os teus olhos têm procurado os verdadeiros adoradores, aqueles que têm Te buscado verdadeiramente, ó Pai. Então que nessa noite, Pai, o teu Espírito Santo possa encher a vida dos meus irmãos nesta hora, Senhor. Que possamos, Pai, aproveitar cada momento na Tua presença, Senhor. Que o nosso eu venha diminuir, a nossa vontade, Senhor. E que a Tua vontade, ó Pai, venha ser sobre as nossas vidas, Senhor. Então que o Senhor, Pai, possa crescer e que nós viemos diminuir, Senhor, para que a Tua glória venha ser manifesta na nossa vida, no nosso lar, Senhor, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Que o Senhor continue falando através da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. De fato, possamos continuar adorando o nome do Senhor, independente da circunstância, independente de onde nós venhamos estar. Mas que a graça de Cristo possa ser sempre derramada de forma plena sobre nossas vidas. Meus irmãos, nesta noite eu queria meditar com vocês sobre um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta escrita pelo escritor de Hebreus, capítulo 11, versículos de 8 a 10. Hebreus, capítulo 11, versículos de 8 a 10. Texto que Deus certamente tem algo para falar com você, como Ele falou comigo, através desse texto tão belo e tão pleno. Hebreus, capítulo 11, versículos de 8 a 10. Diz assim a palavra de nosso Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai, fala conosco nesta noite, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, quando nós olhamos para esse capítulo 11 dessa carta aos Hebreus, nós vemos que ela tem como alvo revelar 3 coisas fundamentais. Revelar a importância, a natureza e o poder da fé verdadeira. Da fé que é muito mais do que um mero acreditar. Da fé que aponta para uma confiança total no Deus Todo-Poderoso. A importância desta fé é apontada para nós no versículo 6 desse capítulo. O versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Assim vemos que esse versículo, que aponta para a importância da fé, afirma que é por meio da fé verdadeira
que podemos agradar a Deus, aproximar-se da sua presença e experimentar a sua graça, a sua ação generosa sobre nossas vidas. Ou seja, pela fé verdadeira que experimentamos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Já a natureza desta fé verdadeira é descrita para nós no versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mostrando com a primeira parte deste versículo que a fé verdadeira é uma certeza, uma forte convicção. E com a segunda parte, que a fé verdadeira é como um sexto sentido, que nos capacita a perceber e entender a realidade espiritual. Agora, o poder dessa fé verdadeira é apontada para nós através da vida de Abraão, que é mencionado no texto que nós lemos no início, mostrando que na caminhada que Abraão teve com Deus, recebeu do próprio Deus o poder da fé verdadeira para obedecer o nosso Senhor. Ou seja, Abraão não obedeceu porque ele decidiu, com a sua própria vontade, obedecer a Deus. Na verdade, Abraão, ele recebeu um poder da fé verdadeira para obedecer ao chamado de Deus, para sair de Ur dos Caldeus, do meio da sua família, juntamente com sua esposa, uma mulher de 65 anos, estéril. Mas havia uma promessa que ele, com 65 anos, e sua esposa, com 65 anos, seriam pais de uma grande nação e habitaria em uma terra que emana leite e mel, uma terra que o Senhor, o próprio Deus, iria conceder para eles. Então, aqui nós vemos e podemos entender que não foi Abraão que decidiu sair do meio do seu povo e ir para aquela terra. E não foi ele que disse: não, eu tenho fé, eu posso fazer. Não, ele recebeu do próprio Deus o poder da fé verdadeira para obedecer aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Diante disso, eu quero refletir com vocês nesta noite sobre o tema: o poder da fé verdadeira que nos faz obedecer. E quando nós olhamos para esse poder dessa fé verdadeira que nos faz obedecer, nós precisamos olhar para a vida de Abraão. Nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia fala a respeito de Abraão. Por quê? Porque nós vemos que Abraão obedeceu ao Deus Todo-Poderoso, porque o Deus Todo-Poderoso colocou sobre Abraão uma fé verdadeira. Não foi Abraão que um dia acordou em casa e decidiu: não, a partir de hoje eu vou possuir uma fé verdadeira e pronto, eu serei um homem poderoso. Eu serei conhecido como o pai da fé. Não foi assim. Não foi uma decisão de Abraão, mas o Deus que o chamou colocou nele a fé verdadeira. Contudo, existe algo sobre a fé que também precisamos compreender. E este algo é o fato que a fé é um dom. E como todo dom, ele precisa ser exercitado. Por exemplo, a nossa irmã Rayana que toca aqui o teclado. Para ela ter esse dom e tocar o teclado de forma cada vez melhor, ela precisa
exercitar esse dom. Ela precisa ensaiar, ela precisa desenvolver, porque senão ela vai estagnar, ela não vai desenvolver, ela vai parar no mesmo lugar. E se ela ficar muito tempo sem praticar, o que vai acontecer? Esse dom vai se perder. Então, da mesma forma, o que o Abraão recebeu foi o dom da fé. E o que o Abraão fez foi exercitar esse dom, para que assim ele pudesse ser usado por Deus, como foi. Portanto, quando analisamos o poder da fé verdadeira que fez Abraão obedecer, nós vemos algumas características que estavam presentes enquanto Abraão exercitava a fé verdadeira que Deus havia lhe concedido. E ao examinarmos o texto que nós lemos, nós encontramos nele 3 características que estavam presentes enquanto Abraão exercitava a verdadeira fé que Deus o havia concedido. E a primeira característica, nós vamos observar e vamos vê-la na parte A do versículo 8. Porque a parte A do versículo 8 que lemos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Aqui o texto está nos apontando de forma clara que Abraão tinha como primeira característica ouvidos obedientes. Olha que interessante! Quando o Deus Todo-Poderoso chamou Abraão, Abraão ouviu o que o Deus falou. E ele, ao ouvir isso, ele obedeceu. Agora deixa eu dizer para vocês. Abraão, antes de ser regenerado, antes dele ser chamado, ele não ouvia a voz de Deus. Pastor, ele não ouvia, não. Ele nunca ouviu a voz de Deus. Abraão, como muitos dos nossos dias, ele foi criado no paganismo, rezando, cultuando vários deuses. A palavra de Deus vai dizer para nós, em Josué, capítulo 24, versículo 2, que Terá, pai de Abraão e de Noá, seu irmão, prestavam cultos a outros deuses. E certamente, Abraão, como filho, ele fazia a mesma coisa que o seu pai fazia. Então, Abraão, ele não tinha o seu ouvido aberto para escutar a voz de Deus. Por quê? Porque ele estava prestando culto, ele estava cultuando a outros deuses. Ele estava rezando a outros deuses. Entretanto, no dia em que o Deus verdadeiro falou com Abraão, tudo mudou. Ele ouviu e obedeceu. Em Gênesis capítulo 12 ao capítulo 25, nós vemos várias vezes que a palavra do Senhor veio a Abraão. E Abraão, exercitando a fé verdadeira, através dos seus ouvidos obedientes, aprendeu que todas as vezes que ouvia a palavra de Deus, com a sua mente e o seu coração, recebia o poder para obedecer. E quanto mais obedecia, mais fortalecia o seu dom e, por isso, mais forte na fé ficava. Diante disso, podemos compreender que o poder da fé verdadeira nos faz obedecer. Mas nós precisamos ter como primeira característica ouvidos obedientes. Quem você tem ouvido esses últimos dias? Abraão ouviu o Senhor e obedeceu, exercitou a sua fé. Quem você tem ouvido?
quem são as pessoas que você está ouvindo? Você está ouvindo a Deus ou você está ouvindo as autoridades do nosso país apenas? Não estou dizendo que você não deve ouvi-las, mas estou dizendo que nós precisamos agir como Abraão, se nós queremos ter uma fé verdadeira, não a fé que muitos têm tido nos nossos dias, que é aquela fé que diz o seguinte: não, eu creio em Deus, mas no momento da pandemia vai acender uma vela para uma entidade ou para uma imagem. Isso não é ouvir Deus. Na verdade, uma pessoa que age assim, ela nunca ouviu Deus. Ela escuta o sacerdote, escuta fulano de tal, mas Deus ela nunca ouviu. Porque o dia que Abraão ouviu Deus, ele rompeu com tudo. Ele rompeu com a idolatria. Ele rompeu com tudo aquilo que era de errado. E a partir daquele momento, os seus ouvidos abriram para entender e para obedecer à vontade de Deus. Aprenda, meu irmão, meu amigo, tão querido. Você precisa ouvir a Deus. Você precisa voltar os seus ouvidos a Deus. Você precisa ouvir a Deus se você quer obedecê-lo. Quantas pessoas nesse momento não estão obedecendo a Deus? Por que elas não estão obedecendo? Porque elas não têm ouvido a Deus. Elas têm ouvido uma série de pessoas, mas menos a Deus. Quantas pessoas dentro da igreja, crentes, pastores, na verdade que se dizem pastores, não têm ouvido a Deus nesse momento? Porque elas têm ouvido mais as pessoas do que a Deus. Eu e você, nós precisamos, assim como Abraão fez, se nós queremos ter uma fé para obedecer, nós precisamos ouvir a Deus. Essa foi a primeira característica que tinha na vida de Abraão e que eu e você precisamos ter. Como segunda característica que estava presente enquanto Abraão exercitava a fé verdadeira que Deus o havia concedido, essa segunda característica é apontada na parte B do versículo 8. Diz: e partiu sem saber aonde ia. Olha que interessante. Abraão, além de ter como característica ouvidos obedientes, ele também tinha como segunda característica pés que seguem obedecendo. Partiu. Hoje nós vemos as pessoas falarem isso bastante, né? Partiu. A gente coloca até brincando no Facebook, nas redes sociais. Alguém fala alguma coisa, partiu. Às vezes a pessoa nos chama até para algo ruim, mas nós colocamos partiu. Mas para Deus nós não temos pés obedientes. Para Deus nós temos pés rebeldes. Deus está falando, nós às vezes até ouvimos, mas nós não queremos dar nenhum passo. Nós travamos. Nós não partimos. Mas aqui o texto diz que Abraão, quando ouviu o chamado de Deus, ele não só compreendeu, não só achou interessante e decidiu obedecer, mas também colocou esse chamado em ação, obedecendo e indo fazer o que Deus havia mandado. O que Deus tem mandado você fazer nesses últimos dias? Se você tem ouvido a voz de Deus, Deus tem te mandado fazer o quê? É orar? É buscar a Ele? Ou é ficar, como eu tenho visto pessoas dizerem o seguinte: nesse tempo eu tenho assistido séries e mais séries. A Bíblia ninguém quer ler. Ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Se você tem ouvido uma pessoa falar de Deus, você tem ouvido ela te falar
e te levar a entender que você precisa ter intimidade com ele. Abraão, quando ouviu, colocou sua fé em ação, ele teve pés obedientes. E ele partiu, mesmo sem saber aonde ia. O que isso me ensina? O que isso te ensina? Se é Deus que falou, Deus está certo. É o melhor para a minha vida. Eu não vou ficar questionando. Quantos crentes têm questionado Deus? Nesse momento tão difícil, em casa. Deus me deixou aqui, então não estou nem aí. Deus, o Senhor, não sei se isso é Deus mesmo. E começa a questionar Deus. Abraão não fez isso. Abraão partiu mesmo sem saber aonde ia. Ele não sabia de terra prometida. Ele não sabia de Canaã. Abraão, gente, estava com 75 anos, sua mulher com 65 anos, uma mulher estéril. E Deus, um Deus que ele nunca ouviu, nunca tinha ouvido antes, chegar para ele e dizer para ele: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse homem exercitou sua fé. Esse homem colocou sua fé em ação. Por isso, nós aprendemos aqui como segunda característica que ele tinha pés que seguem obediente. Dessa forma, podemos compreender que o poder da fé que nos faz obedecer tem como segunda característica pés que seguem obedecendo. A terceira característica que estava presente enquanto Abraão exercitava a fé verdadeira que Deus lhe havia concedido, encontra-se no versículo 10, onde diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Este versículo está nos informando que Abraão possuía como terceira característica olhos que enxergam longe. Os olhos de Abraão não eram como os de muitas pessoas nos nossos dias. Pessoas, porque viram algo material, aquilo que lhe chamou a atenção, elas lutam, elas fazem todo o esforço para buscar aquele bem terreno. Quantas pessoas ficam loucas? Não, eu vi um carro e eu deixei tudo, a minha família, as coisas para lá, e eu vou flutar por causa daquele carro. Uma casa ou qualquer outra coisa terrena. Pessoas que estão com seus olhos presos em coisas pequenas, em coisas passageiras. Mas aqui o texto está apontando para nós que Abraão tinha como terceira característica olhos que enxergam longe. Abraão buscou exercitar o seu dom da fé, fazendo com que seus olhos não estivessem presos ao presente, em algo passageiro, mas que os seus olhos enxergassem longe, enxergasse algo maravilhoso e eterno. Essa atitude de Abraão está apontada para nós no versículo 10. Se nós olharmos para o versículo 9, o texto diz que Abraão havia andado na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Pastor, por que Abraão andou na terra prometida como se estivesse em terra estranha? Porque ali Abraão habitou em tendas, como os seus co-herdeiros da mesma promessa, Isaque e Jacó. Porque Canaã, a Canaã terrena, por melhor que seja, ela não se compara à Canaã celestial. Porque Abraão entendia pela fé, que ele era cidadão dos céus. Então, meus irmãos, Abraão
não tinha olhos que enxergava o presente, o passageiro, algo que nós conseguimos nesse mundo e vai ficar aqui. Abraão, o versículo 10 vai mostrar para nós que esse homem enxergava longe, sabe por quê? Porque o texto diz que ele estava olhando para uma terra da qual Deus é o arquiteto e edificador, a Canaã celestial. Meus queridos irmãos, nós vemos que esse homem, que não era melhor do que eu, do que você, que era pecador como eu sou, como você é, um homem que recebeu uma fé verdadeira de Deus, mas pegou esse dom, que é o dom da fé, e exercitou. E como ele exercitou, ele tinha ouvidos obedientes. Ele tinha pés que seguem obedecendo. E ele também tinha, em terceiro lugar, como terceira característica, olhos que enxergam longe. Ele não estava limitado ao mundo que nós estamos vivendo. Ele estava olhando para aquela terra, da qual o nosso Deus é o arquiteto edificador. Você tem fé? Você tem fé verdadeira? Então por quê? Muitas vezes nós estamos olhando para o momento que nós estamos vivendo apenas. Por quê? Você está mais preocupado com o aqui e agora do que as bênçãos celestiais. Ontem eu tive um momento com os jovens da minha igreja, adolescentes e jovens, e eles me mandaram algumas perguntas. E teve uma das perguntas que eu achei sensacional. A pergunta dizia o seguinte: será que eu posso ficar chateado com o momento que eu estou vivendo? O que Deus acha disso? Deixa eu dizer para vocês. Eu levei aqueles jovens, eu tentei trazer uma ilustração para eles. E eu perguntei para eles: se você estivesse preparando para ir para uma viagem, e essa pessoa que está preparando a sua viagem preparasse tudo com muito amor, com muito carinho, e ela preparasse um lugar onde você vai ficar de forma plena, lá ela colocasse os melhores utensílios, todos de ouro, e você vai para um local onde não existe dor, não existe tristeza, não existe nada. E essa pessoa está cuidando de tudo isso com muito carinho. O que você acharia se você ficasse triste? Triste com essa pessoa que está preparando esse lugar. Você acha que ela ficaria feliz? Nós olhamos de forma física, de forma material, de forma para pessoas normais. Todos os jovens responderam: claro que ela ficaria chateada. E eu disse para aqueles jovens: da mesma forma, meu Deus. Da mesma forma é o Deus que você serve. A Bíblia diz que Deus está preparando um lugar maravilhoso para nós. E nós muitas vezes falamos: não, nós queremos ficar aqui. Olhos que enxergam longe nos faz ver a Canaã celestial. O momento da pandemia, ela é um alerta para nossas vidas. Falei hoje pela manhã, falei ontem para os jovens e quero reforçar isso agora, nesse momento. E a pandemia é um alerta para aqueles que amam ao Senhor. É para todos? Não. As pessoas que não vão ouvir ao Senhor, para elas não faz diferença nenhuma. Mas para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que o Senhor os ama, a pandemia é um alerta para que eu e você possamos abrir os nossos olhos espirituais e entender: o nosso Deus permitiu tudo isso porque Ele tem algo muito maior para nossas vidas. Algo que independe do momento que nós estamos vivendo.
Então, meus irmãos, eu e você precisamos, se nós queremos ter uma fé verdadeira que nos faz obedecer, nós precisamos termos como terceira característica olhos que enxergam longe. Para concluir, precisamos compreender que foi Deus que concedeu o poder da fé verdadeira que fez Abraão obedecer. E essa fé verdadeira fez com que Abraão adquirisse algumas características. E o texto apontou para nós 3. Ouvidos obedientes. Pés que seguem obedecendo. E olhos que enxergam longe. Agora, tanto eu como você, somos chamados para que, assim como Abraão, exercitamos a fé verdadeira, que é o dom que Deus nos concedeu. Diante disso, eu lhes pergunto, será que nós temos esta fé poderosa que nos leva a obedecer a Deus? Será, meus irmãos? Será que, se temos fé, ela não está firmada em Deus? Não é porque nós não temos exercitado essa fé? Será que os nossos ouvidos são obedientes? Será que os nossos pés seguem obedecendo? Será que os nossos olhos enxergam longe? Será? Pense nisso. Pense nisso. A fé é algo maravilhoso. E nessa noite nós aprendemos que o poder da fé verdadeira que nos faz obedecer. Busque a fé verdadeira em Deus. Para que você, assim como Abraão, você possa, em nome do nosso Deus, ter ouvidos obedientes. Ter pés que seguem obedecendo. E ter olhos que enxergam longe. Eu não estou enxergando, eu não quero enxergar. Não sei você, mas eu não quero enxergar apenas o que meus olhos físicos estão mostrando. Eu quero enxergar com meus olhos espirituais. Eu quero contemplar a Canaã celestial, aquela que está sendo preparada pelo próprio Deus, que é o arquiteto de toda aquela cidade, de toda aquela terra. Nós vamos adorar ao Senhor com cântico e após estarei orando por vocês. Amém, Deus. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos seus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu olhar.
Louvado seja o nome do Senhor. Como nós cantamos agora, reina, Senhor, sobre nós. Meus irmãos, quero dizer para vocês, nenhum de nós somos piores do que Abraão. Não. Você e eu somos da mesma forma chamados por Deus. Agora basta que nós colocamos a nossa fé em prática, meus irmãos. Em nome de Jesus, eu quero te fazer um convite com muito amor e com muito carinho. Escute Deus. Obedeça Deus. Veja Deus. Não fique escutando aquilo que muitas vezes tem te deixado mais triste, angustiado. Mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, independente da situação. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Um homem que já era com 75 anos de idade, sua mulher estéril. Deus cumpriu. Deus deu para ele, mesmo a esposa dele com 100 anos, ela teve o Isaac. Meus irmãos, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação e ele foi. Ele é conhecido na Bíblia como o pai de todas as nações, o amigo de Deus, o pai da fé, um homem como eu e você. Agora ele colocou a sua fé em ação. Se você quer ter o poder para obedecer, em nome de Jesus, meu irmão, meu amigo, pessoas tão queridas, escute a Deus, obedeça a Deus e veja a Deus. Quero orar por você, para que Deus possa te fortalecer, para que Deus possa fortalecer a sua fé, para que você tenha uma fé verdadeira, não uma fé fingida, como muitas pessoas têm nos nossos dias, uma fé da boca para fora. Mas a fé verdadeira, a única fé verdadeira, é a fé que confia apenas em Deus, que depende apenas de Deus. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe essas pessoas que acompanharam esse culto. Deus amado, abençoe essas famílias. Derrame a tua graça sobre eles, Pai. Faça com que todos, Pai, possam ter essas características tão importantes de uma fé verdadeira. Que eles possam ter ouvidos obedientes. Que eles possam ter pés que seguem obedecendo ao Senhor. Que eles possam ter olhos que enxergam longe, que visualizam algo muito maior que o Senhor está preparando para nós. Oh Deus, em nome de Jesus, para que eles não venham estar com medo da situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia, mas para que eles possam continuar confiando e dependendo totalmente do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Assim como Abraão dependeu, apesar das falhas dele, apesar dos seus pecados, mas o Senhor não falhou. Porque mesmo quando o homem falha, o Senhor continua fiel. O Senhor continua com seus propósitos firmes e todos eles serão cumpridos. Não para a glória do homem, mas para a glória do Senhor, meu Pai. Nos abençoe cada vez mais. Continue conosco, meu Deus. Abençoe as famílias. Livra-os de todo mal. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa restaurá-los. Aqueles que estão enlutados, que o Senhor possa confortá-los. Aqueles que estão desanimados, que o Senhor possa animá-los. Aqueles que estão querendo desistir, que o Senhor possa trazer a força para eles. Para que todos nós possamos ter uma fé verdadeira, uma fé que nos leva a obedecer ao Senhor. O Pai, abençoa todos, Deus. Abençoe cada família. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, repouse sobre sua família, repouse sobre sua casa, repouse sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Amados, quero apenas lhe dar algum aviso, na verdade. Avisar vocês que na próxima terça-feira, às 19h30, nós estaremos mais uma vez aqui, se é claro, com aquelas duas condições claras e verdadeiras. Se Jesus permitir, se Jesus não voltar, nós teremos o nosso culto de oração. E se você quiser que nós oramos por você, por sua família, você mande o seu pedido pelo chat na terça-feira, ou então pelo WhatsApp, ou então envia por algum dos irmãos, para que nós possamos estar orando por você. E nós queremos que você envie o pedido antes, se você puder, é claro. Nós vamos estar abrindo o nosso culto, a partir das 19h20, então nós teremos 10 minutos aí. Se você puder mandar, será muito bom, porque fica mais fácil para a gente nos organizar aqui, tá bom? E você da igreja quiser mandar, mande até no máximo às 19h10 da terça-feira. Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer os irmãos da congregação do Moisés Reis, os irmãos da sede e todos os demais irmãos e amigos que têm nos concedido a honra de estar conosco nesses momentos de culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê uma semana abençoada e cheia da paz, e que o Senhor os livre de todo mal em nome de Jesus. E que nessa semana, em nome de Jesus, nós possamos ter uma fé que nos leva a obedecer apenas a Deus. Que Deus abençoe a todos.